O convidado de hoje é economista, professor universitário, administrador de empresas. Foi senador de São Paulo durante 24 anos. Até abril desse ano, exercia o cargo de secretário de Direitos Humanos do município de São Paulo. Com mais de 500 mil de seguidores nas redes sociais, é apontado pela maioria como exemplo de honestidade na política. O programa de hoje recebe Eduardo Suplicy. Está no ar o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Tudo bem, muito obrigado pela sua presença. É uma satisfação, mais uma vez, estar aqui com você, Joel Scala, no Observatório do Terceiro Setor. Nas redes sociais você tem mais de 500 mil seguidores. E eles estão estimulando você a ser candidato nas próximas eleições. No momento que o Legislativo está em baixa, como é que você vê isso? Olha, o Legislativo está em baixa porque, infelizmente, algumas pessoas na vida política nacional e nos diversos níveis de governo agiram de maneira inadequada. E, obviamente, quando estamos agora a menos de 6 meses de 2 de outubro, quando o povo de cada município vai poder escolher o seu prefeito e o seu vereador, é muito importante que quem, sobretudo, esteja indignado, triste com o fato de alguns parlamentares terem agido de forma indevida, ou pessoas na administração pública, que todos estejamos com a disposição de escolher muito bem em quem vamos votar, porque, felizmente, nós vivemos numa democracia. A imagem que você passa para o eleitor, para o cidadão de São Paulo. Agora, vale a pena participar de uma eleição sem uma reforma política? Felizmente, houve um passo importante já na reforma política, porque neste ano, inclusive, há a decisão, que não vai ser mais modificada, de não se permitir doações de pessoas jurídicas, das empresas. Portanto, vai se permitir a contribuição de pessoas físicas, possivelmente ainda vai se dizer qual o limite para cada tipo de eleição. Eu cheguei, ainda em 2014, primeiro semestre, fui o relator da proposta do senador Jorge Viana, que proibia as contribuições de pessoas jurídicas e, como relator, eu acrescentei que, com respeito a... Primeiro, favorável à proibição de pessoas jurídicas e, com respeito às pessoas físicas e levando em conta a sugestão da campanha por eleições limpas, que cada pessoa pudesse contribuir com um limite máximo, eu sugeri R$ 1.700 por eleição, por exemplo. Neste ano temos para vereador, para prefeito. Então, para cada um... Já é um grande avanço. Mas em relação ao número de partidos... Isso, é o número de partidos e também ao voto distrital, que é um fator importante. Bem, com respeito ao número de partidos, acho que seria razoável que não tivéssemos mais de 30 partidos, como atualmente, onde as pessoas, se perguntarmos a cada um, você sabe bem quais os programas, objetivos maiores de todos estes 30 partidos, acho que eu não saberia responder. Se houvesse, digamos, 6, 7, até 10 partidos, aí saberíamos bem qual é a tendência, a motivação, os objetivos maiores de cada um. Com respeito ao voto distrital, eu acho que seria adequado, talvez, termos o voto distrital misto, porque há representantes do povo que, para além do seu distrito, são muito considerados pela população. Vamos supor um Ulisses Guimarães, que foi um grande presidente da Constituinte, um deputado federal de grande
prestígio e que contribuiu para a democratização do nosso Brasil. Tipicamente, era uma pessoa que poderia ser eleito por todo o povo paulista, se não brasileiro. Então, eu acho que poderiam nós, eleitores, votarmos num candidato que é representando o Estado e também no outro representando nosso distrito. Algo, portanto, como há em diversos países, o voto distrital misto. Nas eleições, o eleitor vai votar no Eduardo Suplicy, não no PT. Muitos votavam nos dois. Mas agora, no momento, a gente percebe que a situação não está fácil para o Partido dos Trabalhadores. Como reconstruir esse partido nesse momento de crise, depois de mensalão, depois do escândalo da Petrobras? Bem, muitas vezes me perguntam, mas você ainda vai continuar no PT, apesar de todos os problemas? E eu penso assim, olha, quando nós estamos numa grande organização, mais de 1,5 milhão de filiados, e algumas pessoas cometem erros gravíssimos, como do enriquecimento ilícito e o que foi detectado na Operação Lava Jato, é nosso dever estar tomando medidas para prevenir e corrigir os erros. Como, por exemplo, eu fui favorável a não se ter mais contribuições de pessoas jurídicas. Isso é um passo para prevenir problemas. E ali onde estivermos, enquanto eu estava no Senado e depois honrado pelo prefeito Fernando Haddad na Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, agir com toda a correção, transparência, e isso acaba sendo reconhecido. Vou lhe contar um fenômeno que tem ocorrido comigo. Quando eu era senador por 24 anos, normalmente eu era parado em todo lugar, recebido com muito respeito, carinho, pediam para tirar foto. Só que, desde que eu deixei o Senado, passei a ser secretário de Direitos Humanos e agora, há poucos dias, não mais secretário, sabe que aumentou o número de pessoas que... Eu ontem fui fazer uma palestra na Escola de Comunicações da USP, mais de 150 pessoas lotaram o auditório por mais de 2 horas. Eu falei, quando terminou, eu precisei ficar 30 minutos dando autógrafos, tirando fotos, selfies, e as moças todas queriam me abraçar, e os homens também. Um reconhecimento pela sua trajetória política. Nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Nosso entrevistado de hoje é Eduardo Suplicy. No primeiro bloco, você mencionou o apreço e o carinho que a população tem nas ruas de São Paulo, no metrô. Isso devido à sua trajetória no Senado e na Câmara Federal também, que você já foi deputado federal. O que não acontece com o PT? Aonde o PT errou? Bem, acho que... Olha, eu vou contar um episódio. Era lá por volta de março de 2002, eu já tinha até... Acho que foi depois de 17 de março de 2002, quando, inclusive, houve uma prévia, a primeira prévia na história do Brasil, em que um partido político convida todos os seus filiados para escolherem o candidato a presidente. Eu resolvi comparecer como pré-candidato. 172 mil filiados
votaram, o Lula teve 84,4%, eu tive 15,6% dos votos, e de pronto falei que eu iria apoiar o Lula com todo entusiasmo e até fechar as urnas, como o fiz. Pouco depois, acho que era março, abril, portanto, houve uma reunião do Diretório Nacional. Me lembro que o Chico Alencar, então do PT, hoje no PSOL, disse a todos nós, olha, eu acredito que deveríamos estar registrando de forma transparente e logo cada contribuição que venhamos a receber de quem quer que seja de empresa, seja de pessoa, torne isso transparente. E eu me lembro, comentei isso com o Delúbio Soares, inclusive quando ele acabou saindo do PT e tinha pedido para voltar, eu falei, olha, tudo bem, desde que você também apoie aquilo que não ocorreu nessa oportunidade, porque ele comentou, olha, se nós formos dar transparência e informar quem é que está dando, vamos inibir os doadores, porque alguns poderão querer dar para um, não dar para outro, etc. Então, acho que não é bom. E eu apoiei a iniciativa do Chico Alencar, mas não foi a que prevaleceu. Tivéssemos seguido a norma de tornar a história do partido poderia ser outra? Tornar transparente em tempo real as contribuições de cada empresa, de cada pessoa, colocar na internet, isso seria, eu proponho que na reforma política tenhamos isso, mesmo que seja só de pessoas físicas. Mas situações mais graves aconteceram com o partido? Aconteceram, claro. Pessoas que se enriqueceram a partir de emendas que foram apresentadas, de investimentos realizados na Petrobras ou em qualquer outra empresa estatal que agiram dessa forma. É claro que isto não pode ser aceito. Quando eu fui convidado, em fevereiro de 1980, para ser, em 10 de fevereiro de 80, membro do Partido dos Trabalhadores, e eu e mais 5 deputados estaduais, Guilherme Passoni, João Batista Breda, Geraldinho Siqueira, Serginho Santos, Marco Aurélio Ribeiro, éramos eleitos pelo MDB. O presidente Geisel extinguiu o MDB e Arena e fomos pelos líderes sindicais e intelectuais que estavam formando o PT, convidados para participar do mesmo. Então, claro, eu olhei todos os objetivos, o estatuto. Um dos que escreveu esse estatuto foi Plínio da Arruda Sampaio, e ali estava propósitos como de construir uma nação justa por meios democráticos, garantindo liberdade de expressão, liberdade de associação, liberdade de formação de partidos. Estava no estatuto, né, do partido. Estava tudo aí. E também sempre a questão ética como algo fundamental para nós. Então, eu continuo a batalhar por esses mesmos princípios e valores. Eu vou insistir numa pergunta. O senhor que estava lá dentro, conviveu durante todos esses anos, fez um histórico importante. Quando o PT começou com aqueles vícios e práticas pouco republicanas? Olha, há uma coisa que eu continuarei a recomendar a cada chefe de poder executivo, seja ele prefeito, governador, presidente da República. Diga sempre aos representantes do povo no parlamento, Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa e Congresso Nacional, cada um deve votar de acordo com a sua consciência, com aquilo que avalia seja o melhor para o interesse público e nunca porque foi designada tal ou qual pessoa que você tem indicado para ser diretor da Petrobras ou ministro desta ou daquela área, e também nunca porque o governo liberou o valor das emendas que você apontou como direito que você tem de apresentar emendas. Eu
tive por norma, ao longo destes anos, nunca fazer indicações ao executivo de pessoas para estar ocupando tal qual cargo de secretário, de ministro ou de diretor da empresa A, B ou C. E também nunca, mesmo quando na oposição, governos Sarney, Fernando Henrique Cardoso, tudo que tinha uma relação de respeito, mas nunca disse a ele, só vou votar nisto se for liberada a emenda. Eu convivi com chefes de executivos que agiram assim, a própria prefeita Luiza Erundina, eu era presidente da Câmara, sabia muito bem o que se passava lá, sabia perfeitamente. É um bom exemplo, né? Luiza Erundina, como o senhor, são exemplos raros na política. Nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes. Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil. Independente e crítico. Voltamos com o último bloco do Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Nosso entrevistado de hoje é Eduardo Suplicy. Existe uma polarização social no país, manifestações de ódio e intolerância. Como você vê esse ambiente? Olha, o Papa Francisco fez uma recomendação muito bonita nesta semana de Pentecostes, dizendo que estava pensando no Brasil, orando por nossa pátria e dizendo que ele queria muito recomendar a todos nós vivermos em harmonia, no interesse público e, sobretudo, com muito respeito um para com o outro. Eu acho que nós estamos precisando ouvir estas recomendações. Claro, temos diferenças de opinião, isso é da democracia, mas daí a querer ficar tirando pedras, um verdadeiro tiroteio de palavras entre nós todos, eu acho que a gente pode perfeitamente estar vivendo um clima de maior harmonia, de maior fraternidade, em que pese as diferenças de opinião, e então cada um sempre argumentar por suas ideias, projetos e tentar persuadir a todos. Eu, por exemplo, tenho procurado transmitir à presidenta Dilma Rousseff a proposta de ela instituir um grupo de trabalho para estudar as etapas previstas na Lei 10.835, que vai criar a renda básica de cidadania. E eu tenho dito que eu, por exemplo, fui ao Senado mexicano no mês passado fazer uma palestra sobre isso. Cheguei lá, um senador e 3 deputados estão apresentando projetos para instituir a renda básica de cidadania. O governo da Namíbia acabou de anunciar que vai fazer um programa de combate à pobreza extrema que terá como base a renda básica de cidadania. A Finlândia anunciou para o ano que vem que vai fazer uma experiência da renda básica de cidadania. Utrecht e 20 cidades holandesas, eu estive lá em Maastricht, em final de janeiro, e em fevereiro em Louvain, e anunciaram 20 cidades que vão experimentar a renda básica incondicional para todos. A saída da presidente Dilma, seria esse um dos motivos? A falta de sensibilidade de olhar de coisas importantes como esse projeto? Bem, ela por 4 vezes, no último ano e meio, me disse, olha, Eduardo, eu vou te receber. Então, a não ser que aconteça que ainda ela possa
Mas eu... O que faltou esse governo, Eduardo Suplicy? Eu acho que um pouco mais de diálogo com as forças mesmo as mais diferentes. Às vezes a gente pode achar que há algumas proposições, ideias, mas a gente tem que ouvir a todos, né? Eu estou preocupado aqui, por exemplo, em São Paulo, até disse há poucos dias ao prefeito Fernando Haddad, quem sabe você possa reunir todos os taxistas que queiram dialogar com você e também o pessoal do Uber, para chegar a um melhor entendimento, pelo menos ouvir com atenção ambos os lados. E, claro, aos paulistanos que querem também ter um melhor transporte público, inclusive na modalidade de táxi. E isso eu disse porque, muitas vezes, conversando com os taxistas, eles estão bravos, né? E agora fizeram essas manifestações. E o importante é chegar a uma equidade entre todos os interessados, né? Com o enfraquecimento do Executivo e do Poder Legislativo, como você vê o protagonismo do Poder Judiciário? Bem, eu acho que sempre foi importante e nesse período em que tivemos decisões a respeito de tudo que aconteceu com o processo de impedimento da presidenta Dilma, tantas foram as vezes que precisou se recorrer ao Supremo Tribunal Federal para que desse um parecer e viesse a dirimir até todo o processo de julgamento. Ainda isto vai se completar em 180 dias de afastamento, se confirmar isso, da presidenta. A nossa democracia está ameaçada? Eu acho que, pela vontade da grande maioria do povo, de maneira alguma, porque todos, de um lado ou de outro, falaram em golpe, estão falando em golpe, mas não há qualquer pessoa... Bom, há aqueles que ainda têm saudades do regime militar e ficam saudando aí aqueles que estiveram agindo de forma totalmente indevida. Eu também fiquei indignado quando, por exemplo, o deputado Bolsonaro fez um elogio ali a uma pessoa conhecida como torturador, comprovadamente. Então, isso, obviamente, é daquela minoria tão grande que não tem o respeito pela democracia. Mas, felizmente, nós brasileiros, que lutamos tanto, são transformações das mais belas havidas em nossa história, foi a realizada por meios democráticos, com a grande campanha pela direta já, mas em 88 tivemos a Constituinte definindo eleição direta para a presidência e a presidenta Dilma foi a 7ª presidente eleita por voto do povo em eleições livres e diretas. E, então, eu acho que o melhor será que aquelas pessoas que tanto querem participar do governo do país venham a participar nas eleições de outubro de 2018. Depois de tantos anos de vida pública, que lições você tira deste episódio? Precisamos, aqueles que estiverem tanto no Poder Executivo como no Parlamento, precisam fazer jus à expectativa do povo de ações corretas, de estarmos vendo o que é o melhor para o interesse público em tantas áreas, seja na área, vamos supor, da educação, a melhoria da educação. Se nós quisermos elevar o grau de justiça na sociedade, precisamos pensar em quais aqueles instrumentos de política econômica e social que poderão, de fato, elevar o grau de justiça. Quando, por exemplo, se
se aboliu a escravidão, elevamos o grau de justiça. Se provermos a melhor educação possível para todos os meninos e meninas, todos os jovens, se possível em tempo integral, aos adultos que não tiveram oportunidades boas quando eram crianças, estaremos elevando o grau de justiça. Se provermos um melhor sistema de atendimento à saúde pública, estaremos também elevando o grau de justiça. Se estimularmos as formas cooperativas de produção, na medida em que quando pessoas se organizam para debater como é que será organizada a produção numa empresa e na hora de se definir como será distribuída a riqueza ali gerada, naturalmente será de uma forma mais equitativa. Se provermos mais oportunidades de microcrédito para que cada pessoa, que mesmo sem patrimônio, possa obter um empréstimo modesto para comprar uma bicicleta, uma máquina fotográfica, um computador, um celular, aparelhos de cozinha para montar um restaurante, uma lanchonete, às vezes em forma cooperativa. Que bom isso, à luz, por exemplo, de toda a experiência do Grameen Bank de Muhammad Yunus e do ponto de vista da garantia da dignidade e liberdade real para todos. Você sabe o quanto que eu batalho pela instituição da renda básica de cidadania. Se me permite, quando a gente tem um amigo, gosta de revelar boas coisas, né? Dia 2 de fevereiro último, no dia em que a Universidade Católica de Louvain comemorou os 500 anos da publicação de Utopia, de Thomas More, que foi um dos que melhor fundamentou o direito à sobrevivência, eu fui convidado, junto com o criador da Wikipedia, Jimmy Wales, da arquiteta italiana Paola Vigano, o Wikipedia, porque democratizou a informação para a humanidade, a Paola Vigano, porque muito contribuiu para a democratização do direito à cidade em cidades italianas, e a mim, pela longa e persistente batalha pela renda básica no Brasil e na Terra. O senhor é um verdadeiro Dom Quixote. Então, a gente sabe que o senhor preservou a sua imagem íntegra. Em 30 segundos, o PT tem jeito? Eu acho que tem. Se nós voltarmos aos objetivos daquilo que foi a motivação da nossa origem, e se cada um proceder da forma a mais séria e correta ali onde estivermos, eu, por exemplo, vejo no prefeito Fernando Haddad um homem sério e pode até, às vezes, cometer algum equívoco aqui e acolá administrativo, mas que a administração dele, do ponto de vista da honestidade, tem sido a melhor possível. Muito bem, preciso encerrar nossa entrevista. Foi um grande prazer. Obrigado novamente pela sua presença. Muito obrigado. Aqui. O Observatório Terceiro Setor fica por aqui. Voltaremos na próxima semana. Até lá.